Fala galerinha estranha, tudo bem? Eu tô aqui para fazer uma live para vocês, na verdade, né? E esse vídeo ele vai pro canal do YouTube. Então, se você tá assistindo isso, provavelmente você já é inscrito no canal do YouTube. Se você não é inscrito no canal do YouTube, eu acho que seria muito bacana para sua carreira fazer a inscrição. Então não custa nada, dá o like nesse vídeo e também fazer a inscrição aqui no canal. Você já viu que tem um monte de vídeo e aulas bem bacanas aqui no canal, só para agregar na carreira de vocês. Tem uma outra coisa que é muito bacana, que é o nosso canal, o nosso grupo dentro do Telegram. Aqui embaixo, também nas descrições, está o link para você clicar e ir para o Telegram para fazer parte desse grupo também. Beleza? Então, depois da vinheta, tem vídeo informativo sobre treinamento para você. Te vejo ali. E aí, pessoal, voltamos então. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, um assunto muito bacana, que é um assunto que eu já fiz live sobre isso, que é a questão do cálculo do gasto energético na musculação, com o treinamento de força. Essa é uma grande dúvida de muitos profissionais e, claro, dos alunos, dos atletas que fazem a atividade e exercício conosco. O que eles nos perguntam? Quanto que eu estou gastando de energia fazendo esse treino? Quanto que eu gastei de energia fazendo aquele treino? Então, muitas vezes a gente não tem uma resposta muito precisa sobre isso. A maioria dos profissionais diz, olha, você está gastando aproximadamente tantas calorias. Bom, isso é bem bacana, a gente pode falar isso. Em média, do treinamento de força vigoroso, mais forte, a gente tem um gasto aproximado de 5 calorias por minuto de trabalho. Mas dá para ser um pouquinho mais preciso, dá para ser um pouquinho mais bacana. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui nessa live. Deixa eu abrir para vocês aqui um slide, tá? Um PowerPoint. É um PowerPoint de uma das minhas aulas, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou projetar, vou virar agora a câmera para vocês, para que vocês possam ver isso, tá? Então, pessoal, agora vocês estão vendo aqui o slide, e aí é aquela grande pergunta, quantas calorias o treinamento de força gasta? Você tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Eu já expliquei a respeito do cálculo de calorias, que é baseado também nesse meu estudo aqui de 2016, onde nós vimos que um treinamento de força que levava em consideração leg press, extensão de pernas, supino e voador, sendo feitos 5 séries de 8 a 10 repetições máximas, importante, gastava em torno de 31 calorias, mais 20 calorias do EPOC, do gasto energético após a sessão, tendo um total de aproximadamente 150 a 151 calorias. Muita gente ficou extremamente assustada com esse valor. E eu concordo, porque nós muitas vezes superestimamos o valor dos gastos energéticos vindos do treinamento de força. Na verdade, o treinamento de força ele não gasta tantas calorias assim como a gente imagina de forma geral. Esse estudo foi feito usando um analisador de gases, então foi bem preciso, bem bacana. Essas informações elas são bem seguras do ponto de vista científico. Mas como calcular o gasto calórico do treinamento de força? Bom, esse cálculo você já tem um vídeo. Então, se você ainda não viu esse cálculo, eu vou deixar o link para você assistir esse vídeo e voltar aqui para assistir depois a continuação. Mas se você já assistiu, eu vou pular direto, ó, passando para outros cálculos que são mais legaisinhos. O que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui você já viu no vídeo anterior. Ó. Quero mostrar para vocês esse artigo aqui, o efeito do volume de carga no EPOC após treinamentos agudos de força em sujeitos treinados em força. Mas esse estudo ele focou na parte do EPOC, mas não é o dado que eu vi como interessante. O dado que eu vi como interessante é esse aqui.
Ele avaliou 8 sujeitos, 2 sessões aleatórias, com 10 mil quilos e 20 mil quilos tendo que ser levantados, e as cargas foram divididas entre 4 exercícios da seguinte forma: 35% para o agachamento, 30% para o supino, 20% para a remada curvada, 15% para o levantamento terra romeno. Legal, então supino, remada curvada, agachamento e levantamento terra. Olha só que interessante. Eles viram que quando nós levantamos 10 toneladas, o agachamento vai ter um gasto de 86,4 calorias. O supino, 74,1. A remada curvada, 49,4. E o levantamento terra, 37. Óbvio que os percentuais mudam, por isso que os valores mudam de forma geral. Então nós temos 3.500 quilos levantados no agachamento, geram 86,4 calorias. 3.000 quilos levantados no supino geram um gasto de 74,1 calorias. 2.000 quilos levantados na remada curvada geram 49,4 quilocalorias. E 1.500 quilos levantados no levantamento terra gastam 37 calorias. Quando passa a ter 20 toneladas, ou seja, levantando 7.000, 6.000, 4.000 e 3.000 quilos, respectivamente, em cada um desses exercícios, as calorias dobram. Vejam que interessante. Mas como é que você vai usar isso de forma geral? É simples. Basta a gente fazer uma divisão do cálculo, né, para o cálculo de gasto calórico, dividindo o valor de 10.000 quilos para verificar quantas calorias ele gasta. Bom, se eu peguei 10.000 quilos e dividi por 248, eu vi que cada 40 quilos gera o gasto calórico de 1 caloria. Olha que interessante. Então, 10.000 quilos divididos por 40 dão os mesmos 248 calorias. Olha o cálculo para 20.000, eu uso 41 para fazer o divisor. Para não ter dúvida e não complicar, eu, se fosse você, dividiria o peso levantado na sessão total de treinamento, o trabalho total em quilos, por 40,5, fazendo uma média entre 40 e 41, para descobrir quantas calorias você gastou no treinamento de força. Então agora, ao invés da gente calcular direto as calorias pelo vídeo anterior, nós vamos calcular o trabalho total em quilogramas e vamos pegar esses quilogramas, que gerarão toneladas de peso levantados, e vamos dividir pelo numeral 40,5. E isso vai permitir a gente estimar quantas calorias a gente gasta no treinamento de força. Bacana, né? Deixa eu virar aqui. Bacana, né? Então, veja só que interessante. Agora, se você passar a calcular o trabalho total, ou seja, a quilagem total levantada nos treinamentos dos seus alunos, você vai poder converter o valor total em quilocalorias. Você só precisa fazer a divisão do valor de quilagem total por 40,5, que é a média, entre 40 e 41 que a gente achou nesse estudo. São poucos os estudos que trabalham com essas quantificações, mas esse de 2013 nos traz uma luz no final do túnel, permitindo que a gente possa, pelo menos, ter um valor aproximado que leve em consideração a carga levantada. Isso é muito bacana. Mas por que isso seria importante? Primeiro, para passar esses cálculos para os profissionais de nutrição, para que eles possam calcular qual é a necessidade de reposição energética dos nossos alunos. Isso vai ajudar muito a eles alcançarem os resultados sem ter prejuízos tão grandes na composição corporal. Ou seja, ganhando menos gordura, deixando de sobrar tantas calorias, ou até mesmo deixando de faltar tantas calorias para o processo hipertrófico. Viu que bacana? Qual é o outro processo? A gente sabe que para uma vida saudável nós temos que gastar aproximadamente 2.000 calorias por semana. Como nós vamos gastar essas 2.000 calorias se a gente não sabe quantificar o quanto que o nosso treino gasta? Agora a gente pode. A gente pode calcular o gasto energético tanto do treinamento de musculação, usando essa maneira que eu expliquei para vocês, ou a maneira anterior do vídeo anterior, e também podemos calcular o treinamento aeróbio, o gasto do treinamento aeróbio, com o objetivo de alcançar aproximadamente 2.000 calorias.
Agora, você sabe o quanto que você vai dividir nas sessões de treinamento. Se você tem um objetivo de gastar 2.000 calorias por semana vindas do treinamento físico, basta você dividir essas calorias por sessões. Se o seu aluno treina 3 vezes por semana, ele vai ter que gastar aproximadamente 600, 700 calorias por sessão. Isso pode ser alcançado com 1 hora de treinamento aeróbio, ou com 40 minutos de treinamento aeróbio mais 40 minutos de treinamento de força. Bom, a maneira como você vai montar isso é problema seu, responsabilidade sua. Se ele treina 5 vezes por semana, para alcançar as 2.000 calorias semanais, ele precisa gastar aproximadamente 400 calorias aí em cada treino. Então os treinos podem ficar um pouquinho mais leves com relação ao gasto calórico. Show de bola, né? Cada vez mais a gente vai fazendo a educação física e a área do treinamento mais precisa. Lembra que eu falei? Te inscreve aqui no canal, deixa o seu like e se puder comentar alguma coisa também ajuda muito a divulgar os nossos vídeos no YouTube. Não esquece de ler e assistir mais materiais no blog e também os vídeos aqui no YouTube. Isso ajuda demais. Sempre comenta e dá um like. Se não gostar, pode dar um dislike também, que não tem problema. Mas pelo menos interaja aqui com o canal. Ótimo? Não esquece de me seguir no Instagram e fazer os cursos pagos lá no Subra. Isso ajuda bastante a manter a firma funcionando, beleza? Abraço e até mais!